Bom, então vamos buscar resolver mais um exercício com base aí na mais especificação de forma funcional, né? Bom, em primeiro lugar, esse exercício aqui, ele é de outra prova de econometria, tá? E, novamente, o assunto é o mesmo, né? Porém, ele vai adicionar mais alguns tópicos, né? Novamente, a gente já está acostumado com este modelo especificamente aqui do salário, né? Ou seja, salário é influenciado por uma série de variáveis, educação, experiência, idade, particular, né? Se fez alguma, é uma dummy, se fez alguma a escola particular. No entanto, uma das grandes diferenças é o que? Olha, no meu exercício aqui ele tá te dando esse r ao quadrado, entendeu? E ele te dá o que? O número de observações, certo? O número de observações, vamos lembrar, o número de observações a gente conhece pela letra N, certo? N. Isso vai ser essencial para a gente fazer o nosso cálculo, um teste aí futuro de teste de hipóteses, tá? A letra A pergunta assim, se adicionarmos as variáveis educ e expert, olha, eu vou obter outro r ao quadrado. Ou seja, o que é o r ao quadrado? O r ao quadrado é o coeficiente que vai nos mostrar o quanto que a capacidade explicativa deste modelo, entendeu? O quanto que salário é explicado pelas variáveis. E aí ele fala assim, olha, se você for olhar, olha, de 0,40 para 0,44 aumentou, certo? Ou seja, significa o quê? Talvez essas variáveis sejam importantes. Talvez educ e expert, uma das duas, sejam importantes, correto? Bom, então se a gente for pensar, o que vai acontecer? Será que elas... Então, se aumentou a capacidade explicativa, olha, significa que elas são importantes. Então, talvez este modelo, por não estar com essas duas variáveis importantes juntos, olha, talvez ele tenha mais especificação de forma funcional. Lembrando, né? Mais especificação de forma funcional é o que, olha, quando está faltando alguém no nosso modelo, certo? Quando está faltando alguma variável, ou a equação não é em nível, talvez seja log, nível, log, nível e por aí vai, certo? Como eu já havia explicado no vídeo passado. Então ele fala, olha, há evidência de mais especificação da forma funcional, certo? Então, a equação que a gente vai construir vai ser essa aqui, certo? Ou seja, com as variáveis explicativas adicionais, a equação assumirá essa forma, contando com as duas variáveis aqui que estão em vermelho, certo? Educ ao quadrado e expert ao quadrado. E com essas duas, com n igual a 280, as observações permanecem a mesma, e r ao quadrado. Esse ir aqui, logo eu vou explicar para vocês o porquê desse r, tá? Mas, novamente, o r ele assume o novo valor, que é 0,44, certo? Deu uma desfocada aqui, mas ele assume o 0,44, correto? Bom, então... Em primeiro lugar, como é que a gente vai buscar a evidência de mais especificação da forma funcional? Vamos fazer um teste de hipótese, certo? E esse não é o teste reset, vamos lembrar do primeiro vídeo. Por quê? Porque eu só estou colocando duas variáveis dentro das várias ao quadrado. Como é que eu vou ver a validade dessas variáveis? Bom, vamos conduzir o teste de hipótese, certo? No caso aqui, a gente não vai conduzir o teste reset, a gente vai fazer o quê? Nós vamos conduzir um teste F, certo? Existem duas formas de buscar a mais especificação de forma funcional. Teste reset e teste F. Então, vamos para o teste F aqui, porque isso não é o teste reset. Vamos primeiro construir. Em primeiro lugar, vamos fazer em passos aqui. O primeiro passo é o que? Olha, teste de hipótese. Hipótese nula significa o quê? Nem beta 5 nem beta 6 é importante, ambos são iguais a zero. Ou a hipótese alternativa é o quê? Beta 5 e ou beta 6 é diferente de zero, ou seja, uma das duas ou quem sabe as duas são importantes. Construído a minha hipótese alternativa e nula, vamos proceder o quê? Para um segundo passo aqui, entendeu? Vamos proceder para um segundo passo que é o quê? O cálculo da minha estatística de teste, certo? Quando a gente faz normalmente o cálculo da estatística de teste é o tal do F-calc.
Eu vou explicar melhor os componentes dessa minha fórmula, tá? Essa fórmula aqui ela é essencial vocês saberem para fazer o teste de hipóteses, tá? Vamos olhar melhor aqui, ó, onde eu separei o coisa. Bom, aqui eu tô falando o FCalc é igual a R ao quadrado irrestrito, que é esse aqui, R e RR, menos R ao quadrado restrito, dividido por quê? Que, gente, vai ser o número de restrições. Então, é só a gente escrever aqui, ó, número de restrições, ok? O R1 menos R irrestrito, lembrando que aqui é restrito, N, que é o número de observações, K, que são o total de variáveis da minha equação, menos 1. N menos K menos 1. A gente conhece normalmente como grau de liberdade, certo? Bom, então vamos ver aqui. Quem é o R ao quadrado irrestrito? Se a gente for parar para pensar, quem é o modelo mais irrestrito? Existem duas equações possíveis, concordam? Existe a equação original, que é aquela que está dada no meu enunciado, e tem a minha equação aqui, que ela vem aqui com as duas variáveis, certo? Essa é o meu modelo irrestrito, concorda? É o meu modelo mais amplo, mais aberto. Então, por isso que eu havia já escrito aqui R e RR, ou seja, o R irrestrito. Lembrando, o N é igual a 280, certo? E quem é o R restrito? O R restrito, gente, vai ser o quê? Vai ser o do meu modelo mais fechado, que não conta nem com educ ao quadrado e nem com expert ao quadrado, ou seja, esse aqui vai ser o meu R restrito. Aqui é o R irrestrito. Esse R restrito vai ser o 0,40. Quem vai ser Q? Q vai ser o número de restrições. Quem é Q? Q são as novas variáveis que eu vou acrescentar na minha nova equação, que é quem? Educ e expert. Uma variável, duas variáveis. O meu Q, gente, vai ser igual a quê? A 2. Concordam? O R restrito a gente já sabe. N é quanto? Olha, N é o meu 280. O K é quanto? O K são o total de novas... São as variáveis que eu tenho dentro do meu modelo, que é quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, eu posso afirmar que K é igual a 6. Entendem? Menos 1, que é da fórmula. E ó, o K é sempre da equação mais ampla. Não é da equação fechada. Vejam, se fosse da equação fechada, o K seria 1, 2, 3, 4. Mas a gente tem que olhar para a equação mais aberta, ok? Bom, procedendo aqui para o nosso cálculo, né? 0,44. Faço aqui todas as contas. Quem quiser, é bom vocês fazerem essa conta aqui. A gente vai chegar ao quê? No valor aproximado de 9,5238. Aqui, ó, eu estou falando para vocês que o valor do meu F cálculo, da minha estatística de cálculo, é 9,5238, certo? Bom, feito o cálculo, a gente vai o quê? A gente vai, gente, para um terceiro passo aqui, que é o que, olha, você olhar dentro da região crítica, que é olhar a tabela, entendeu? Quem tiver dúvida em olhar a tabela, bom, em primeiro lugar, o professor já colocou o valor do F crítico, certo? Ou seja, aquele que vai formar minha região crítica, que é o quê? Que é o 2,31. A nível de significância, ou seja, ao alfa de 10%, certo? E aí, o que a gente faz? A gente compara aqui os valores, o F calc com o meu F crítico, certo? O F crítico que, novamente, foi dado no meu enunciado. Aí, gente, vem outra regrinha que é bom de vocês saberem. Quem não entendeu, posso lançar um vídeo explicando, mas para facilitar a vida aqui, ó, F calc for maior do que F crítico, o que eu faço? Eu rejeito a hipótese nula. Quando F calc for menor do que F crítico, eu não rejeito a hipótese nula. Quem é a hipótese nula? Novamente, as variáveis não são importantes no meu modelo, portanto, a minha equação original não possui mais especificação de forma funcional, certo? Bom, então vamos comparar. 9,5238 é maior ou é menor? Olha, F calc, ele é maior. Se ele é maior, o que eu faço? Eu rejeito a hipótese nula. Então, significa o quê? Se eu rejeito a hipótese nula, significa que, olha, não é bem assim não, viu? Esses carinhas aqui, um dos dois ou os dois importam para a minha equação.
entende? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar a resposta aqui. Como f cal que é maior que f crítico, rejeita-se a hipótese nula. Há evidência de mais especificação na forma funcional. Ou seja, realmente isso se verifica. A hipótese nula ela é o quê? Ela é rejeitada. Entende? Bom, vamos dar mais uma olhada aqui, né? A letra B, né? A letra B é a mesma repetição do vídeo anterior, ou seja, a letra B vai falar o seguinte, olha, qual a diferença entre o teste realizado no item A e fazer o teste reset? Bom, vamos lembrar, o teste reset, se nós formos fazer o teste reset ele é mais geral, certo? O que ele vai fazer? Ele não vai colocar as variáveis ao quadrado, ele não vai colocar educ e expert ao quadrado, ele vai colocar o polinômio, ou seja, salário ao quadrado e ao cubo, entendeu? E aí proceder para o teste, né? O teste reset, ele não gasta muito grau de liberdade, como eu havia dito, entendeu? Essa segunda, a letra B aqui, a gente já havia explorado no vídeo anterior, né? Agora, a letra C é importante. Ela dá, novamente, agora vejam, ela dá uma nova equação. Salário é igual a 4,5, né? Ele dá todo... É uma equação diferente, veja. Expert tá ao quadrado aqui. Temos idade particular, temos... A única variável diferente aqui é o expert e os valores do beta aqui, do B, são dados. Ele pergunta o seguinte, qual o efeito de expert, né, que está elevado à primeira aqui e está elevado à segunda sobre o salário, quando o expert é de 3 anos. Vamos lembrar uma coisa? Quando o professor falar o seguinte, o efeito de uma variável sobre outra. No cálculo, nós conhecemos isso como derivada. Entendeu? Ou seja, vamos primeiro então calcular a derivada de salário sobre expert. Vamos derivar salário em relação a expert. Bom, eu só derivo em relação a expert onde expert está presente. Então, tudo isso aqui, gente, ó. Se alguém quiser alguma explicação melhor, eu posso falar. Mas tudo isso aqui derivado, tudo isso aqui é zero, entendeu? Então, quando eu derivar, vamos pensar assim. Quando eu derivo, ó, vou colocar S de salário, certo? Quando eu derivo em relação a expert, derivando esse cara em relação, vai ficar o quê? Vai ficar só o próprio valor, 600,3, menos expert ao quadrado, é regra do tombo, ou seja, eu tombo 2 aqui e multiplica por 10. Se alguém precisar, eu faço isso passo a passo em um vídeo separado, é só pedir. Então, essa é a minha derivada, entenderam? Ó, essa é a minha derivada, a derivada de salário em relação à experiência, certo? Só que ele pergunta que, olha, qual é o efeito quando o expert for de... Quando esse carinha aqui for de 3 anos, ou seja, eu vou substituir expert por 3. Então vai ficar 600,3 menos 20,3. Fazendo a conta, a gente vai chegar em 540,3. Certo? Então, essa é a primeira parte do exercício. Então, se o professor perguntar qual é o efeito, na hora que a gente pensa, olha, derivo, entendeu? E por fim ele pensa assim, fala assim, qual é o ponto em que a experiência passa a afetar negativamente o salário? Bom, aí a gente precisa ter noção da seguinte coisa, ó. Acho que vocês viram isso com a professora Daniela, tem econometria. Mas pensando de uma maneira bem mais calma aqui, ó, o salário em relação à experiência, ele segue essa relação, certo? Conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais experiente. Mas passa um momento em que o salário dela passa a decair. Ou seja, isso é uma parábola de concavidade voltada para baixo. E aqui é o ponto, entendeu? Esse ponto aqui é um ponto de máximo. Ponto de máximo, o que a gente faz? Deriva e iguala a zero, entendeu? Em cálculo 2 que a gente fazia, olha, eu quero descobrir o ponto máximo, deriva igual a zero. Então o que a gente vai fazer? Novamente, gente, ó, nós vamos derivar salário em relação à experiência igualar a zero. É a mesma derivada, porém dessa vez eu não substituo por 3. Eu igualo essa equação a zero. Fazendo a equação aqui, passando o 20 positivo e fazendo a divisão, se alguém precisar eu faço isso passo a passo, a gente chega nesse valor aqui, tá certo? Então é mais um exercício aqui que está resolvido. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao gráfico de salário de experiência,
Em relação às derivadas, pode falar que eu faço um vídeo separado explicando, ok? Se alguém achar algum erro na explicação, entre em contato comigo, beleza? Obrigadão.